Salve, salve família. Guto, antes de falar de educação, tem que conhecer melhor as escolas e a BNCC. Gostaria de saber o que o Kim acha do NEM e se vai aprovar uma reforma. Do NEM ou do Enem? É novo ensino médio. É que ele... Novo ensino médio, tá. Claro que ainda não existe um texto de projeto do governo, mas qual é o posicionamento do MBL sobre o novo ensino médio? A favor do novo ensino médio, né? O novo ensino médio, ele basicamente vem na direção daquilo que a gente estava falando, que, primeiro, se bem implementado, o novo ensino médio por si só, ele não é auto-aplicável. Não é uma lei federal que já chega nos estados pronta para os estados aplicarem, não. O novo ensino médio, ele dá liberdade para que os estados, que são os responsáveis legais pelo ensino médio, determinem itinerários, ou seja, determinem programas, disciplinas específicas que o aluno pode escolher. Então tem disciplinas optativas, tem disciplinas obrigatórias, de acordo com a aptidão do aluno, né? De acordo com o talento, a vocação do aluno para determinadas matérias e para outras. É uma flexibilização da grade no ensino médio. E eu acho isso bom. Ocorre que vários governadores não aplicaram de maneira competente o novo ensino médio. Colocaram matérias muito descoladas da realidade, colocaram matérias com um déficit do que você precisa aprender para depois prestar o Enem. Isso é uma falha que eu acredito que tenha sido no novo ensino médio, que deveria ter... A implementação deveria bater com a mudança no Enem. Por quê? Se você tem matérias optativas no novo ensino médio, mas que são exigidas no Enem, você tem um descolamento do novo ensino médio com a prestação da prova do Enem. Então, a previsão de mudança no Enem, para mim, deveria bater com o ano de implementação do novo ensino médio. Essa, para mim, é uma falha. Mas, ainda assim, eu acho que é um erro do governo Lula, né, estender, adiar o prazo de implementação do novo ensino médio e adiar a mudança do Enem. Aí você fala, Kim, mas você não falou que vários estados erraram e implementaram mal? Pois é, mas aí foi um problema das secretarias de educação e do governo desses estados. Nós temos um exemplo, que o Guto já falou, do Paraná. O Renato Feder implementou o novo ensino médio e foi capaz de ter o maior aumento de IDEB do país. O que significa que o novo ensino médio bem aplicado tem o potencial, sim, de melhorar a formação do aluno. Mais do que o sistema tradicional. Inclusive com provas tradicionais como o Enem e como o IDEB ou o SAEB. Então, eu tive na presidência da Comissão de Educação nesse último ano de implementação do novo ensino médio e digo com segurança de que é melhor a gente ter uma base curricular mais flexível no ensino médio, faz mais sentido do ponto de vista de enfrentar o mundo real depois, principalmente o ensino técnico, mas muitos estados deixaram a desejar na implementação. Mas mesmo com os estados deixando a desejar na implementação, o Conselho Nacional de Secretários de Educação lançou uma nota contra o adiamento da implementação do novo ensino médio que o Lula decretou agora. E, Guto, ele pergunta aqui sobre conhecer melhor as escolas e a BNCC. O que ele tá querendo dizer aqui? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Cara, eu tenho algumas propostas para, inclusive, alterar algumas coisas dessa base nacional, como, por exemplo, mais uma vez, o programa Jovem Capitalista, colocar algumas coisas de educação paulista, financeira. cara. Jovem Paulista. Vou corrigir o teu próprio projeto, porra. Que eu mudei. Isso aí, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas de colocar a noção básica de direito, de política, de economia, educação financeira. E, cara, eu conheço as escolas de São Paulo, sabe? Tem, milhares de escolas, mas, minha família é uma família de servidores públicos. Minha mãe é professora, diretora de escola. Eu estudei em escola pública também. Então, eu, não conheço todas as escolas de São Paulo, mas eu tenho uma noção. E mais do que isso, eu vou integrar a Comissão de Educação e Cultura. Eu quero visitar mais escolas. Nós vamos chamar diretores de escola, seja de privada, seja de pública. Tenho uma relação muito boa com o antigo ministro da Educação, Rocieli Soares, que inclusive ajudou a formular vários projetos meus, principalmente na área da educação. Tenho uma relação muito boa com o Renato Feder, que é o atual secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, as minhas principais propostas estão na área de educação. Posso não conhecer todas as escolas de São Paulo, mas eu conheço algumas e estou com bastante gente gabaritada para discutir educação em São Paulo. Falar que
Bom, não sei se é isso Já que ele quis pensou? dizer Alguém fala, pô, também. você conhece todas as escolas? Pô, não conheço, cara. Não sei nem se foi isso que ele quis dizer, mas esperar isso de alguém é foda também, né? É demais, não sei se tem. Se tiver essa pessoa que conhece todas as escolas, pô, pode passar no gabinete 356 lá na Assembleia que a gente quer te Não, ouvir. ninguém conhece todas as escolas. Ninguém conhece todas as escolas. Não. Mesmo porque, assim, só pra você ter uma noção do tamanho da rede de ensino do estado de São Paulo, né? Só a divisão de merendas das escolas é maior do que o McDonald's. Nossa, bizarro, né? Sim, mas é uma questão que nós temos que se debruçar e ajudar Então é a uma melhorar a rede educação gigantesca. política. Ninguém conhece tudo. E se alguém conhecer, pô, pode não conhecer tudo, conhece 90%. Quem conhece é mentiroso. E eu não tenho essa pretensão de falar, eu conheço, pô, não conheço todas as escolas, mas eu quero criar bons projetos para educação e amparado, obviamente, não na minha cabeça, como quem falou, mas, pô, o ex-ministro da Educação, o atual secretário de Educação, tá na Comissão de Cultura, nós precisamos Tem uns caras urgentemente... foda pra te ajudar. Com certeza. E procurar ainda mais caras Precisamos fodas. urgentemente... Você ia falar, eu te cortei. Olhar pra educação com um olhar um pouco mais sensível. Não dá pra gente ter a educação que a gente tem no país. Não dá. A gente tá, cara, Esse entregando... papinho eu já ouvi tantas vezes. Mas Guto. aí que tá. Mas, pô, eu tô com esse papinho, mas eu tô com o Roseli Soares, tô com o Secretário da Educação, tô na Comissão de Educação. Eu tô querendo discutir porque é cruel o que a gente tá fazendo no Brasil. O que a gente tá fazendo com as nossas crianças é cruel. Hoje, um adolescente no Brasil, ele tem duas opções. Ou ele vai virar motorista de aplicativo, trabalhar em aplicativo, com todo respeito a todas as pessoas, mas... ou ele vai sair do país. Tipo, é raro alguém que fala, não, eu quero me formar em tal coisa, eu quero trabalhar no país. Não, as pessoas querem sair do Brasil. E as pessoas que não saem do Brasil não saíram porque não conseguiram sair do Brasil. E tem uma minoria que tá ganhando muito dinheiro, sei lá, tem o Rubens Ometo que, pô, pra que ele vai sair do Brasil se ele tá tendo o presidente da República no bolso? Então, o que a gente tá fazendo com o nosso país, com os nossos jovens, principalmente, é cruel. É cruel. É tipo, ou você vai ficar escutando MC Pipoquinha e trabalhar em aplicativo, com todo respeito a quem escuta MC Pipoquinha e quem trabalha em aplicativo, ou você vai sair do país. Não tem uma coisa do meio aí. É as únicas duas coisas, principalmente se você estudar numa educação pública. Vocês acreditam na possibilidade de uma política perene para a educação, assim, que seja suprapartidária e que se mantenha... Porque, assim, educação é um bagulho que a gente mudar uma parada e tornar a educação muito foda hoje, a gente vai ver o resultado disso daqui a 10 anos, né? Isso pra dizer que é rápido. Isso não dá voto, né? Daqui a 10 anos. Será que a gente consegue fazer uma... Porque talvez seja o mais importante, né? Pra aí a gente resolve o problema do cara que vota mal, a gente resolve uma porrada de problema. O cara endividado, o cara que tá roubando às vezes também. Isso. A gente resolve vários problemas. Vários problemas. Mas não parece ser uma parada... sei lá, uma parada que tem alguém prestando atenção nessa porra. Eu pessoalmente, né, da experiência que eu tive na presidência da Comissão de Educação, eu acho que dá pra fazer. Eu acho que não tem grandes... tem muito menos embates ideológicos do que parece. Só falta um presidente da República e um ministro da Educação com vontade política. Por que eu digo isso? Porque são políticas públicas simples, pouco onerosas, e a gente já tem um investimento grande na educação, né? Geralmente um ativista de educação só fala em mais dinheiro, né? Mas dinheiro não é o problema da nossa educação. O problema da nossa educação é gestão, formação, uma série de outras coisas que vêm antes até dos recursos. Dava pra fazer com o mesmo dinheiro uma parada muito mais foda, você tá Muito dizendo. melhor, Até com menos exatamente, dinheiro, com menos né? dinheiro, Um exemplo. Você já tem hoje em 2 ou 3 estados, e é uma coisa que acontece muito no Japão, a figura do professor formador. Professor formador é um professor da rede pública que tem bons resultados na sua sala de aula. E você sabe que a carga horária de um professor ela é dividida entre hora-aula e dividida nas horas que ele não está em sala de aula. Ele está corrigindo prova, ele está fazendo reunião com outros professores, etc e tal. Muito bem. Nós poderíamos pegar este professor, como já acontece, eu não estou inventando nada, que tem um bom resultado na sua sala de aula, e esse professor, na carga horária em que ele não está dando aula para alunos, ele dá aula para professores, colegas. E esses colegas, quando não estão dando aula para os seus alunos, estão tendo aula com esse professor formador. E aí, essa é uma política pública que se multiplica, porque um professor formador forma uma sala inteira de professores formadores que exponencialmente vai chegar um ponto em que o estado inteiro, a rede pública do estado inteiro, vai saber quais são as melhores práticas de didática. Outra coisa,
combater evasão escolar, busca ativa, né? É quando o sujeito começa a faltar, o diretor, o professor, faltou uma vez, liga pra casa do cara, aconteceu alguma coisa e tal, o aluno não veio, vamos saber. Faltou 2 vezes, talvez trabalha junto com o CRAS, com o Centro de Referência de Assistência Social, para ir lá um assistente social, tá faltando comida, tá tendo violência doméstica, tá tendo problema com droga, tá tendo problema com bebida, precisa de assistência, precisa de segurança, precisa de medida de segurança, a mulher tá apanhando, por isso que o filho tá faltando na sala de aula, fazer a busca ativa, que também não é uma coisa que a gente aprovou até por unanimidade, só que depende do executivo para implementar bem isso, né? Para diminuir a evasão escolar, né? Mudar o currículo para o currículo também ficar... E eu acho que o novo ensino médio vai nesse sentido, mas a gente precisa ir mais profundamente, chegar no ensino básico, mudar o currículo para ele ficar mais interessante para o aluno, mais ligado com a realidade, né? Um dos principais motivos de evasão escolar que a gente tem hoje é o aluno não enxergar na realidade aquilo que ele está aprendendo em sala de aula. Ele não vê utilidade no que ele está aprendendo em sala de aula na vida para fora. Aí tem certa resistência ideológica, porque aí determinados professores vão falar: você quer atacar a minha matéria, você quer atacar a minha disciplina, você quer atacar a minha profissão, eu vou ficar desempregado porque você acha que a minha matéria tem menos relação com a realidade do que outra matéria que poderia ser dada de ser dar prioridade. Mas é fato, de fato tem matérias que poderiam ter mais relevância, inclusive de ensino técnico na realidade, do que coisas que são dadas hoje. Enfim... acho que dá pra fazer, mas precisava de um presidente, de um ministro da educação que realmente, olha, vamos fazer. Quem citou uma coisa que me lembrou do João Bétega, ele é o nosso coordenador lá do Paraná, foi candidato do Paraná, um dos grandes amigos do Arthur Duval. Ele me falou uma coisa, tipo, olha o que o Brasil tá fazendo com a nossa educação. Tipo, o PT governou o Brasil por mais de uma década. Ficou ali, obviamente, no Ministério da Educação por mais de uma década. O Fernando Haddad é um dos ministros que mais tempo ficou no cargo de educação. É o que mais tempo ficou. É o que mais tempo ficou no Ministério da Educação. E hoje o PT tem, tipo, o Brasil, a pátria educadora, o PT que não sei o que lá. Gente, o PT quando saiu da presidência da República, o Brasil estava no ranking PISA, não é ranking no MBR, não é ranking de nada, ranking PISA, que é a unidade internacional que vê e averigua a educação dos países. O Brasil estava nas últimas posições em ciência, na última posição em leitura, nas últimas posições em matemática. Menos de 10% dos adultos, quando o PT saiu do poder, eles sabiam interpretar texto. Ou seja, em 2016, quando o PT saiu do poder, só 10% dos adultos conseguiram entender a complexidade da entrevista de hoje no Flow Podcast. Sabe, tipo, o PT destruiu a educação e a grande verdade é que o Bolsonaro não melhorou. O governo Bolsonaro teve um ministro da educação que foi preso. Teve vários ministros da educação, 4. Ali teve o Abraham... 5. O Abraham Weintraub, não preciso nem dizer o que ele fez, teve o David Decotelli. Deixa eu até lembrar, teve Ricardo Vélez. Primeiro que não falava português porque não era brasileiro, Vélez. O outro que não falava português porque era burro, Weintraub. Depois o outro que falsificava o Decotelli. Depois o Milton Ribeiro, que foi preso. E por último o Vitor Veiga. O Veiga eu acho que foi o melhor de todos, pena que ele pegou o finalzinho do mandato. Também ser o melhor comparado com os outros ministros, não era muito difícil. Olha o que o Brasil tá fazendo. Eu acabei de discutir quase os outros. A coisa que eu acho pior do Haddad é uma coisa que o Mendonça, que foi ministro, pra mim o melhor ministro da educação da história do país, foi o ministro do governo Temer, meu colega de bancada hoje. Uma vez ele foi convocado, né, pelo PT para prestar esclarecimentos como ministro acho que para a comissão de educação, né? E aí o cara do PT criticando a gestão dele, etc e tal, ele falou: mas gente, peraí, primeiro ponto, eu acabei de sumir. Segundo ponto, desde que eu assumi as coisas melhoraram. Terceiro ponto, vocês ficaram mais de 10 anos no poder e o que vocês fizeram foi quadruplicar o gasto em educação e entregar exatamente a mesma posição no PISA que vocês pegaram. Como é que vocês conseguiram a proeza de gastar 4 vezes mais e ficar no mesmo lugar? Acabou com o PT ali. Porque tipo, você vai falar o quê? Porra, realmente, quadruplicou e foi pra onde? As pessoas têm que lembrar, o PT destruiu a educação brasileira. E os sindicalistas de educação adoram falar, mas o sucateamento do neoliberal... Gente, o PT, o governo Dilma, cortou 70% das vagas da CAPES. 70%. O PT cortou mais de 1 bilhão do Ministério de Educação. O PT cortou verba da educação, aumentou verba da educação, destruiu a nossa economia e mesmo os gastos que o PT fez, causou isso que o Kim tá falando. Quadruplicou os gastos de educação e o Brasil tava na última posição no ranking PISA em ciência, leitura e matemática. Você tá gastando aonde? Tem esse dinheiro pra onde? Então é isso que as pessoas têm que lembrar e começar a discutir com seriedade a educação do nosso país. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações.
pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia. Aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive, insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente dormir aqui. There is like recruiting center for the Ukraine. Was enemy my country. Já entendeu como é que funciona. Você enche o amado até aqui.